A paz do Senhor, irmão, mensagem de Deus para sua vida que se encontra em Levítico capítulo 25, versículo 8. O ano do jubileu. Contaram 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação farei passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarei o ano quinquagésimo e programareis liberdades na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornarei cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu, não semearei, nem cegarei ao que nele nascer de si mesmo, nem neles colhereis as uvas das vinhas. Não botarás o bordão, porque é jubileu, santo será para vós outro. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornarei cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprareis da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos deste, o jubileu comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das meses ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixando o preço, porque ele te vende o número das meses. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a farta, e nele o habitareis seguro. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossas meses, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semearei e comereis da colheita anterior até ao ano nosso nono, até que venha a sua meses. Comereis da antiga também, a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiro e peregrino. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teus irmãos embobrecer e vender alguma parte das mãos das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seus irmãos vendeu. Se alguém não tiver resgatado, porém vier e tornar-se próspero e achar bastante com que remir, então contará os anos deste a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tomara a sua possessão. Mas se as suas possessões não lhe permitirem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada,
poderá resgatá-la dentro de 1 ano, e contar de sua venda durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muita, ficará em perpetuidade ao que o comprou pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu, mas as casas das aldeias que não têm muito muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito à cidade dos levitas, as casas da cidade da sua possessão terão direito perpétuo de resgate. Os levitas, se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalte da sua cidade não se venderá, porque ele é possessão perpétua. Aqui nesta palavra vem falando sobre o ano do jubileu. Vem dizendo que os profetas, aquelas pessoas que moram ali, eles estavam recebendo promessa do Senhor. Eles estavam recebendo aqui no começo dessa palavra, se a gente ler desde o começo até o final, a gente começa a ver que tem promessa de Deus sobre aquelas pessoas. Que tem promessa de Deus sobre aquelas famílias. Porque a promessa de Deus, ela é certa. E o ano do jubileu, eu acredito que haverá muita resposta para cada pessoa. Eu acredito que esse ano de jubileu haverá muita providência para cada vida, para cada coração que ouve essas palavras, que medita no Evangelho do Senhor. Levítico capítulo 25, versículo 8 fala: contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Aqui vem dizendo que contarei 7 semanas de ano, 7 semanas de ano em ano, que o total de todas essas semanas se dará 47 semanas. O ano de jubileu, ele vem dizendo, né? Aqui vem dizendo no Levítico capítulo 25, versículo 9: então no mês 7º ao 10 do mês fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Ali vem dizendo aqui na palavra que então no mês 7º, nos 10 do mês, fará vir as trombetas. As trombetas vai ser tocada ali naquele lugar. A trombeta do Senhor vai ser tocada sobre a casa de cada um. E vai ter algo de resposta. A resposta do Senhor vai chegar em cada coração, através da trombeta do Senhor, através das trombetas que vai ser tocada nesse lugar, através da trombeta que vai ser tocada na sua casa, na sua família, porque a terra vai ouvir a trombeta tocar. A terra vai ouvir, a nação, a circunvizinhança vai ouvir a trombeta tocar. E essa trombeta, quando ela tocar, vai ter resposta do céu. Vai ter resposta do eterno Deus de Israel. Vai ter a resposta daquele que tudo vê. Porque Deus, ele vê tudo que nós fazemos. Deus, ele vê todas as nossas preocupações, todo o nosso mau pensamento, todo o nosso mal falar. O Senhor, ele ouve tudo, o Senhor vê tudo. O Senhor conhece tudo, o Senhor vê todas as coisas que nós fazemos. E aqui nesta palavra,
ela vem nos relatando que quanto mais a gente obedecemos os mandamentos do Senhor, mais a gente recebemos palavras de bênção em nossa vida. Aqui em Levítico capítulo 25, versículo 10: santificarei o ano 50º e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu. Vos será tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vós será jubileu. Não semearei nem cegarei o que nele nascer de si mesmo, nem dele colherá as suas uvas, vinhas não voltará, porque o jubileu santo será para vós outro produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornarei cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo e o comprares da mão do teu próximo, não oprimas aos teus irmãos. Segundo o número dos anos deste o jubileu comprarás ao teu próximo, e se segundo o número dos anos das meses ele venderá a ti. Aqui nestas palavras, ela vem nos falando sobre o ano de jubileu, que nós temos que estar fazendo o que é certo do ano de jubileu, ajudando o próximo, ajudando as pessoas, ajudando a ciclovizinhança destas casas, destas pessoas que estão ouvindo o Evangelho do Senhor dia após o outro, sendo ministrado, sendo falado dia após o outro, porque Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o coração de cada família, de cada casa. E eu acredito que através dessas palavras haverá resposta de testemunho. Haverá resposta de testemunho sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada ente querido. Porque a palavra de Deus está alcançando vidas. A palavra de Deus está alcançando pessoas. E eu acredito que quanto mais a palavra de Deus alcança, mais mudança acontece. Aqui em Levítico capítulo 25, versículo 16: sendo muitos os anos aumentarás o preço, e sendo poucos abaixarás o preço, porque ele te vende. O número das meses não cobrirás ao vosso próximo, cada um, porém, tema o seu próximo, a seu Deus. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a ferdade, e nela habitarei seguro. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher os nossos meses. Aqui nesta palavra, vem nos falando sobre a colheita, sobre semear. Aquele que no 7º mês não podemos semear, se não semeou, não vai colher. Se a pessoa no 7º dia plantar, não plantou, não vai colher. Tudo que nós fazemos, nós temos que plantar para colher. Tudo que nós fazemos, nós temos que plantar para colher. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Que tudo que nós fazemos, nós vai colher diante do Senhor. Tudo que nós plantamos, nós vai colher na presença do Senhor. Porque Deus, Ele conhece tudo, Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas que nós fazemos. Todas as promessas vai ser realizadas porque nós estamos colocando na mão de Deus. Nós estamos plantando para receber a colheita do Senhor. E eu acredito que através dessas palavras, através dessas plantações, vai ter fruto, vai ter colheita. Levítico capítulo 25, versículo 21. Então eu vos darei minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semearei e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua mesa e comerei de antiga também. A terra não se venderá em perpetuita, porque a terra é minha, pois sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgate, e seu parente o resgatará o que seu irmão vendeu.
Aqui nesta palavra vem dizendo sobre a colheita, sobre tudo que nós plantamos. Se nós plantamos algo para com o Senhor, nós vai colher. Se nós plantamos algo para Ele, nós vai colher lá na frente. Porque as promessas de Deus, Ele não volta vazia. As promessas de Deus, Ele volta com resposta. E eu acredito que a resposta do Senhor em nossas vidas está chegando. Eu acredito que a resposta de Deus está chegando através dessas palavras. Porque no 9º ano, que é o dia do jubileu, nós temos que cantar novo cântico ao Senhor. Nós temos que cantar um jubileu para o Senhor Jesus Cristo. Deus conhece e vê todas as coisas que nós fazemos. Deus conhece e vê todos os projetos que nós temos diante dele. Porque para ele são todas as coisas. E eu acredito que toda resposta vem do Senhor. Que todas as providências, como diz aqui em Levítico capítulo 25, versículo 26. Se alguém não tiver resgatador, porém vier ou tornar-se próspero, e achar bastante com o que remir, então contará os anos deste a sua vinda, e a que ficar restituirá aos homens, quem vendeu a tornará a sua possessão, mas se as suas possessões não lhe permitirem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano de jubileu sairá do poder deste aquele e tornará sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, poderá resgatá-la dentro de um ano. A contar de sua venda durante um ano será lícito o seu resgate. Se passando-lhe um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade aos que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Aqui nestas palavras vem dizendo que quando aqueles homens ali compraram aquela cidade, compraram aquele lugar de moradia, no ano de jubileu, quando chegar um tempo, eles podem pegar, mas quando passar depois do 7º mês, a cidade, aquela casa, aquela cidade ficará na mão do morador, da moradia, de quem comprou aquela cidade. A palavra de Deus está nos ensinando que quanto mais a gente obedecemos os mandamentos de Deus, quanto mais a gente obedecemos as palavras de Deus, a gente recebe fruto de bênção do Senhor lá na frente. E eu acredito que haverá resposta sobre cada coração. Levítico capítulo 25, versículo 31. Mas a casa das aldeias que não tem muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairá do poder do comprador no jubileu. Aquela cidade que não tiver muro em rodas será devolvido para aquela pessoa que vendeu. Porque é moradia, é do homem, de quem vendeu para aqueles homens ali, para aquelas pessoas. A palavra de Deus está nos entregando, dizendo que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Que nós temos que ser obedientes aos mandamentos de Deus cada dia mais. Porque mesmo quando a gente compramos algo, nós temos que fazer o certo. Nós temos que arrumar os lugares da casa. O muro, tem que colocar um muro em roda para que venha ficar certo o lugar da casa onde que a gente moramos, para mostrar para as pessoas que tem moradia, que tem gente que mora naquela casa. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos entrega. Se a gente olha para todas as casas, para todos os lugares que pessoas moram, tem muro em rodas. Porque as pessoas sabem que tem que ter muro para mostrar para os outros que tem moradia, que mora alguém naquela casa. Para quando chega o dono da casa, que o dono da casa venha ver a mudança daquela cidade, venha ver a mudança daquela casa. É isto que a palavra de Deus nos ensina cada dia mais.
É isso que o Evangelho do Senhor nos mostra cada dia mais. Que nós temos que fazer o reto, fazer coisa certa diante dele. Levítico capítulo 25, versículo 32. Mas com respeito à cidade dos levitas, as casas da cidade da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Aquela cidade, aquela casa dos levitas, terá como moradia por um tempo. Os levitas, eles têm moradia para falar, para louvar, para meditar nos mandamentos do Senhor, para falar e meditar na palavra de Cristo. Quanto mais medita no Evangelho, quanto mais medita na palavra, mais mudança, algo vai acontecer. E eu acredito que algo está acontecendo nesse lugar. E eu acredito que algo está acontecendo nesse lugar, que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, estão ouvindo os mandamentos do Senhor sendo falada diariamente. Porque Deus, Ele conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o coração de cada pessoa, de cada vida, de cada família desse lugar. E eu acredito que essas palavras, ela está alcançando corações. E elas vão começar a ter obediência à palavra de Deus. A palavra também dos donos da casa. Quando chega na sua casa falando que vai pegar de volta, a pessoa vai falar, tá bom. Mas se não vir buscar, a pessoa pode ficar com aquela casa, com aquele lugar de moradia, até o limite da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando ele não volta, depois de um tempo, a casa fica para a pessoa que comprou aquela cidade, aquela casa. Levítico capítulo 25, versículo 33. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque a casa da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Aqui vem dizendo que quando o dono daquela casa não volta buscar, levar a cidade, a casa, aquela casa fica para o morador daquela cidade. Que mesmo se seja o levita, aquela casa fica para ele. Ele fica morando naquela cidade no dia do jubileu. O dia do jubileu para aquelas pessoas vai ser reconhecida como dia de descanso também. Porque eles têm lugares de moradia. Ele tem um lugar para adorar o Senhor. Eles têm um lugar de buscar o Senhor, de fazer festa ao Senhor. Quanto mais a gente fazendo festa ao Senhor, mais a gente fazendo algo de agradecimento ao Senhor. E é por isso que a palavra de Deus nos entende. É isso a palavra de Deus nos entrega em nossos corações. Que nós temos que ser obedientes aos mandamentos de Deus cada dia mais. Que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Temos que ser obedientes e obedecendo também as pessoas. As pessoas que são donos de casas, que são imóveis de casas. Essas pessoas, nós também temos que ser obedientes a eles. Se eles não quiserem que nós fiquem mais, a gente tem que obedecer. Quem tem moradia sabe disso. Que chega um tempo que a pessoa quiser pegar de volta, a pessoa pega. É isso que a palavra de Deus nos entrega, nos ensina. Levítico capítulo 25, versículo 34. Mas o campo no arrabalde da sua cidade não se venderá, porque ele é possessão perpétua. Por aquela casa que está no rebalde, não venderá, porque será sua. A casa ficará para o dono. Não podemos vender. Temos que estar morando naquela cidade, temos que estar morando naquele lugar. Dia após o outro. A palavra de Deus nos entrega trazendo resposta. E eu acredito que quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente começa a ver algo diferente naquele lugar. A gente começa a ouvir
que começar a obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos que ouvir e obedecer também os mandamentos de Deus. Porque a palavra é verdadeira, a palavra é fiel. A palavra de Deus ela é justa. A palavra de Deus ela é perfeita em nossos corações. E eu acredito que cada pessoa que está nesse lugar, que está no dia do jubileu, que quando chegar o dia do jubileu, vai começar a entender que é a festa do Senhor. Deus vai ficar feliz quando a gente está obedecendo os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Nós temos que estar em obediência. Nós temos que estar na obediência à palavra de Deus. Temos que estar entendendo aquilo que Deus tem em nossos corações. Porque a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é feita com resposta diária em nossos corações. Com resposta diária em nossa casa, em nossa família. E nós temos que entender que nós estamos na presença do Senhor. Que nós estamos falando com Deus através dos vídeos, através das palavras de Deus. E eu acredito que Deus está trazendo resposta sobre o seu coração. Através dessas palavras desse vídeo. E eu acredito que esse vídeo está alcançando vidas. Está alcançando corações cada dia mais. Está alcançando pessoas que estão sedentas da palavra do Senhor. Que está sedenta de conhecer o Evangelho do Senhor dia após o outro. Quanto mais a gente estamos sedentos da palavra, quanto mais a gente estamos sedentos de conhecer os mandamentos do Senhor, mais algo diferente vai acontecer. Mais algo diferente vai acontecer sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que está nesse momento ouvindo a palavra de Deus. Porque os mandamentos de Deus é fiel. Os mandamentos de Deus ele é justo em nossos corações. E eu acredito que através desta palavra, através dos mandamentos do Senhor, haverá fruto de bênção, haverá fruto de resposta, haverá fruto de manifestação de palavra. A gente que estamos ouvindo, meditando na palavra de Deus, a gente também tem que entender que lá na frente algo vai acontecer. Que lá no outro lado vai acontecer resposta, vai ter resposta de palavra, vai ter resposta dos mandamentos do Senhor. Deus diz que quanto mais a gente fazendo, a gente obedece, a gente lê a palavra, a gente medita na palavra, a gente vê resposta, a gente vê providência do alto acontecendo. E eu acredito que quanto mais a gente lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, mais a gente vê resposta do Senhor lá na frente. A gente vê resposta do Senhor Jesus Cristo no outro lado. Porque todas as palavras vêm do alto. Toda resposta vem do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, se a gente se colocar na mão do Senhor, vai acontecer. Mas para a gente ver algo, resposta do Senhor, a gente temos que colocar na mão do Senhor. A gente temos que colocar na mão dele, porque nele e para ele são todas as coisas. E eu acredito que a resposta do Senhor vai chegar sobre cada vida. Eu creio que a resposta do Senhor vai chegar sobre a sua família. Eu creio que a palavra de Deus vai chegar no seu coração. Porque quanto mais a gente estamos meditando nos mandamentos do Senhor, quanto mais a gente estamos meditando na palavra de Cristo, lá na frente vai obter resposta. Lá na frente vai ter resposta de fruto. Vai ter providência do alto. Sobre cada um de nós. Sobre cada pessoa. Sobre cada vida que estão meditando na palavra de Deus diariamente. Pessoas que meditam no mandamento de Deus de dia e de noite. Obterá resposta. Obterá providência do céu. Que os mandamentos de Deus ele é fiel. A palavra de Deus ele é justa. A palavra de Deus ele é verdadeira em nossos corações. E eu acredito que haverá resposta, haverá fruto de bênção. Haverá fruto de testemunho em nossos corações. É isso que eu venho trazer no seu coração através dessa palavra. Através dessa palavra que está sendo ministrada diariamente sobre seus corações. Eu acredito que Deus está indo de encontro sobre cada pessoa. Eu acredito que Deus está indo de encontro sobre cada casa,
sobre cada família, sobre cada ente querido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém.